Bom dia, queridos amigos que estão acompanhando conosco as nossas reflexões, as nossas opiniões, as nossas observações como um todo. São 7 horas da manhã, hoje é domingo, dia 11 de junho de 2023. E, como sempre, eu não preparo matéria, eu vou sentindo as coisas durante a semana, olhando uma coisa ou outra, e depois, a hora que vem o clique em mim, eu ligo o celular e começo a conversar com vocês e começo a conversar comigo mesmo. Não sei que título que eu vou dar para esse tema, mas algumas observações interessantes que nós deveremos ficar atentos. Esta semana, alguns noticiários mais sérios deram conta de informações interessantes a respeito de uma vacina de proteção para as pessoas não pegarem HIV. Isso é uma boa notícia. Espero que essa notícia não faça com que as pessoas saiam por aí fazendo tudo o que acham que tem direito, né? E complicando mais as suas vidas. Observamos também em alguns canais do YouTube, a respeito do fenômeno El Niño, que parece que será, nos próximos 2 anos, bastante intensos no mundo e muito mais ainda no Brasil. É preciso ficarmos atentos, porque parece que as coisas realmente estão mudando bastante. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas dizem que onde há fumaça, há fogo. E as notícias estão muito repetitivas por pessoas diferentes, por segmentos diferentes, e não sei se vai esfriar demais, se vai esquentar demais, mas que o clima não será mais o mesmo nos próximos 2 anos, sobretudo no Brasil. Outra informação importante que eu acho que vale a pena nós ressaltarmos é a respeito dos OVNIs. Parece que não vai demorar muito tempo para que os países ou os Estados Unidos, enfim, comece realmente a divulgar mais fatos que vêm de encontro. Minha cachorra que está entrando aqui. Que vem de encontro ao que o Chico Xavier falava lá atrás, a respeito do futuro da humanidade, quando nosso Senhor Jesus Cristo, nosso governador planetário, daria permissão, autorização para que os seres de outros planetas pudessem então entrar em contato conosco. Não sei de que forma seria, mas para nos ajudar a diminuir um pouco a dor, as doenças, através de tecnologias que nós ainda não temos aqui na Terra, apesar do avanço que tivemos nos últimos tempos. Outra notícia interessante que eu acho que vale a pena que vocês comecem a olhar nos canais de YouTube é vários médiums ou então espiritualistas, ufólogos, alguns exagerados, alguns mais ponderados, alguns muito criteriosos, soltando mensagens, etc. e tal. Mas tem um ponto em comum entre todas essas pessoas, inclusive evangélicos manifestando o Espírito Santo, falando do futuro da humanidade, etc. e tal. É bom ficar atento, esperto e cuidadoso para não entrar numa crise existencial de preocupações desnecessárias, porque a gente, haja o que houver, teremos que viver a vida da melhor maneira que nos for possível. Mas é interessante que quando muitas pessoas falam a mesma coisa, com linguagens diferentes, dá-nos a impressão de que, peneirando muita coisa, há muita verdade, alguns exageros
e algumas, deixa eu desligar um negócio aqui, e algumas colocações, perdão, é porque está dando espero que meu celular aguente meia hora de fala aqui. Mas enfim, acho que vale a pena vocês olharem, tem o Portal Despertar, vários canais falando muita coisa, o canal da Carol Capel lá, que mora na Polônia, que é de São Paulo, mas é uma grande pesquisadora, uma moça interessante, não é espírita, mas é muito espiritualista e às vezes fala algumas coisas muito interessantes. Vale a pena vocês observarem o canal da Carol Capel. E para começarmos, eu penso que nós precisamos realmente reagir positivamente diante da vida, porque eu ainda acredito, em primeiro lugar, eu acredito no futuro do bem. Mas eu sempre digo que para chegar nesse bem que a gente tanto sonha, precisamos construir esse bem dentro de nós mesmos. Começa conosco, com a nossa família, com os nossos amigos, e a coisa vai se estendendo até nos tornarmos uma pessoa mais universal, com amor voltado para a forma dos espíritos mais superiores. E eu penso que o pessoal pede para eu falar de política. Eu realmente não quero adentrar profundamente. Minhas opiniões são muito críticas e eu não estou disposto a ficar batendo de frente com as trevas do nosso Brasil e do planeta. Os escândalos, é preciso que venham os escândalos, mas ai daqueles que o provoquem. Claro que eu não estou contente, que vocês não estão contentes com o andar da carruagem. Me perguntaram essa semana o que Chico diria sobre o Fórum de São Paulo. Não posso responder por ele, ele já está desencarnado, mas eu, na minha singela opinião, eu acho que ele não se sentiria confortável com a ideia que há por trás dessa história do Fórum de São Paulo. Observamos também que o planeta está vivendo umas crises de dívidas financeiras. A Argentina querendo dinheiro do Brasil, o Brasil em contato com outros países, algo de podre no reino da Dinamarca, né? Não sei para onde vai caminhar essa história de CPI do Congresso, quais são os interesses por trás de tudo isso, quem fez, quem não fez, quem deixou de fazer, quem patrocinou, quem não patrocinou, quem era inocente na história, quem não era. Eu acho que o tempo vai mostrar tudo isso, ou mesmo que tentem camuflar alguma coisa, chega uma hora que a verdade vem à tona, nem que demore 1 ano, 2, 5, 10 anos, nós vamos saber de muita coisa, sim. Saíram matérias também, que eu não sei se são verdadeiras, com relação a contrato de pesquisa com os Estados Unidos antes das eleições, uma empresa que já foi processada por fraude. Tudo isso tem saído nos canais e eu realmente não vou perder meu tempo para... Em primeiro lugar, eu não vou poder provar nada. Em segundo lugar, eu tenho uma opinião que pode ser mudada, uma opinião formada, claro, e que pode ser mudada de acordo com o andar da carruagem. Então eu não estou aqui para julgar ninguém, ao contrário, estou pedindo muito ao alto para que ajude esse governo e os eleitos, né, tanto de prefeitura quanto de vereadores, quanto de deputados estadual, federal, senadores e os homens da toga, para que eles não caiam em armadilhas envolvidos aí pelo poder. O poder é uma coisa perigosa. Poder, beleza, dinheiro, fama são coisas terríveis, e religião também pode nos levar a situações desagradáveis. Bom, comentei algumas coisas. Está vindo novas gripes. Uberaba está com uma situação de gripe assustadora e dengue. Dengue em Uberaba virou uma infestação. É uma coisa impressionante.
Parece também que em Camboriú o mar está avançando, por mais que eles tenham feito um aterramento, parece que as coisas lá não estão muito bem com relação a segurar a força do mar. São vários os aspectos para nós observarmos. Toda hora saindo notícia de meteoro desviado, meteoro que passou não sei aonde, a Lua protege a Terra um pouco dos meteoros. Tem alguma coisa aí que os cientistas não estão querendo contar para nós claramente. Essa corrida para Marte e para a Lua, talvez seja interessante pensarmos por que eles estão querendo arrumar um lugarzinho na hora que alguma coisa mais séria acontecer, porque o Chico dizia que no futuro a Lua seria um ponto de partida para ir a outros planetas e que o homem construiria uma grande estufa, uma cidade de vidro, a palavra foi essa, e lá poderíamos viver, desenvolver uma série de coisas e que esse tempo não estaria demorando a chegar. A Lua seria realmente um lugar preparado pelo homem com relação à condição de uma cidade de vidro. Isso parece que já está tendo interesse por parte da China, fora o buraco que a China está fazendo de 11 quilômetros para encontrar petróleo que poderá dar, sei lá, algum problema na Terra, essa história de ficar fuçando muito aonde não se conhece. Mas vamos em frente. Eu vou ler um poema, eu leio sempre no nosso Casa Espírita, mas Chico Xavier, pelo espírito do cronista, poeta, escritor Cornélio Pires, Baú de Casos. Esse livro foi escrito aproximadamente, deixa eu ver aqui, pera lá, só um segundo, em 1977. 1977. E ele fala, o Cornélio Pires, de uma forma muito engraçada e interessante, mas a ser meditada. Eu divido com vocês essa página, que eu já li outras vezes em outros canais, mas eu acho que vale a pena a gente refletir cada frase do que ele fala aqui. Provas e calamidades. Você nos pergunta em carta, meu caro Alfeu Sigismundo, como encontrar alegria nas graves provas do mundo. E continua afirmando, Cornélio, o que diz você? Tanta lágrima na terra, não sei explicar por quê. Basta ler, ouvir e ver nos campos de informação. E a gente sofre pensando em tanta tribulação. É guerra que não se acaba, é desespero alastrando, é clima destemperado, calamidades em bando. É tromba d'água caindo, geada, seca, maré. Amargura e insegurança surgem na falta de fé. É desastre a toda hora, é murro de força bruta, de que modo ser feliz em meio de tanta luta? Digo, porém, caro amigo, que a terra foi sempre assim, a escola que sempre educa, tanto a você quanto a mim. Você sabe, o educandário, em que a gente se renova, reclama trabalho, esforço, lição, disciplina e prova. Mas se quer felicidade, medite, prezado Alfeu, nas coisas boas da vida que você já recebeu. Pense nas almas queridas que o situaram no bem, nos recursos que o protegem, nas amizades que tem. Olhe o poder que possui de buscar o que lhe agrade. Você consegue mover-se conforme a própria vontade. Lembre o sono que desfruta, a mesa que o reconforta, a fonte jorrando em casa, o pão que lhe vem à porta. Recorde a sombra vencida pelos dons da luz acesa, os recursos do progresso e as bênçãos da natureza. Medite nos animais que sofrem no dia a dia, para que o prato lhe seja
um transmissor de alegria. Pense nos dias tranquilos, de estudo, de calma e prece, nas horas somente suas, em que ninguém lhe aborrece. Então, você notará, de atenção célere e pronta, que os benefícios da terra são benefícios sem conta. Em síntese, caro amigo, no mundo, a gente, a meu ver, muito pouco sofreria se soubesse agradecer. Se você quer progredir na luz que Deus nos consente, esqueça a conversa mole, largue a queixa e siga em frente. Provas e calamidades. Sempre tivemos. Não é de hoje. A diferença é que, antigamente, os homens saíam para a rua com espada na mão, enfim, com granadinha, bombas. E agora a guerra já é uma coisa quase que intergaláctica, né? Ela é uma guerra que vem até do espaço, controlada até por robôs. Chegará uma hora que não terá nem homens lutando. Vão mandar os seus drones, os seus robôs, soldados, para um matar o outro e atingir as pessoas. Então, problema sempre a gente teve e sempre terá, até nos transformarmos num planeta melhor. Isso aí não resta a menor dúvida. E assim vocês me perguntam, Cido, se tudo que estão falando for verdade, o que a gente faz? O que a gente faz? Trabalha, ama, perdoa, faz o que pode, para de julgar os outros, para de querer ser o que você não é, lute com as armas que você tem, busque o terapeuta, busque o médico, o psiquiatra, tome remédio de bengala para você caminhar até você andar com as próprias pernas. O que a gente faz diante da droga? A Cracolândia, em São Paulo, me lembra aqueles filmes de zumbi. Eu tenho vários amigos que são dependentes químicos e é uma doença, é uma dor, é uma coisa horrorosa. Mas também está surgindo uma droga, uma injeção, para bloquear a necessidade física, química, da maconha e da cocaína. Tem muita gente trabalhando no bem, porém, o contrabando, a exportação, a importação por navios, por containers, por mulas que carregam dentro do corpo, naqueles programas que você vê aeroporto, aonde pegam as pessoas tentando ganhar $1.000, $2.000, R$1.000, 5.000 reais para levar a droga para outro país. O mal está um formigueiro terrível. E o bem tentando fazer alguma coisa, mas não podemos esquecer que a droga alimenta o mundo. Vários países, se não fosse a droga, não teriam dinheiro para financiar outras coisas. Então, é uma coisa muito grave. Que guerra pior do que isso? Eu me lembro que uma vez um amigo nosso espírita falou assim, tem uns 15 ou 20 anos atrás. Todo mundo pensava que a besta do Apocalipse ia chegar na forma de um demônio, de um presidente de uma república, de um governo, etc. e tal. O bicho de 7 cabeças, etc. e tal, e surgiria do mar, e o outro desceria do céu, está lá no Apocalipse de João. Mas ele falou assim uma coisa muito interessante à época, ele falou, a besta do Apocalipse já chegou e ninguém viu. Entrou em todos os lares através da droga. Então o que seria a besta do Apocalipse? A droga, os governantes interessados em salvar suas peles, continuando igual à época de Roma, saqueando-nos nos impostos para ter uma vida de reis. O que é a besta do Apocalipse? É o mal, talvez, que esteja dentro de nós mesmos. Pode ter algum homem importante no mundo, em grupos, não queria aqui partir para o assunto de
teoria da conspiração e outras coisas mais, mas pode haver no meio os infiltrados, encarnados, que realmente são perversos? Claro que pode. Isso está em toda parte, na religião. Olha os escândalos nas religiões, inclusive na espírita, nas religiões de modo geral, onde o homem está pondo o seu dedo e às vezes, se não por dinheiro, mas por fama, por notoriedade, como nós somos ainda pequenos, não é? Como nós ainda não conseguimos observar que o que acontece lá do outro lado do mundo também refletirá em mim. E o que acontece em mim, através de mim, refletirá no outro. Nós somos uma rede interligada de seres humanos, morando na mesma árvore, que é o planeta, e uns aproveitando mais, tirando a fruta, outros comendo a fruta do pecado, da serpente, alguns tomando sombra, alguns sacrificando, uns dando pernada no outro para o outro cair no chão. Essa é a nossa condição humana. Uma das coisas que está me preocupando muito nos tempos de hoje, sempre existiu, mas agora está superlativo demais, é a tal da depressão. A depressão, a melancolia, a apatia, o desânimo, o cansaço físico e mental, a insônia, o não saber o que fazer com a minha vida, como me reinventar, me aposentei e agora, meus filhos cresceram, o que eu faço? Fiquei sem meu marido, sem minha esposa, eu já estou com meia idade, o jovem, por sua vez, fala, não sei o que eu quero fazer, faz 2, 3 faculdades para não exercer nenhuma delas, e haja dinheiro para bancar. Está meio que uma torre de Babel, a nossa vida aqui na Terra. E eu acho que nós nem percebemos direito tudo o que está acontecendo. Ou temos medo de perceber. Temos medo de encarar essa verdade. Então, você está sempre repetitivo, mas não tem como não repetir. Perguntaram para o Chico Xavier certa vez, Chico, conta para nós a novidade do Espiritismo, a novidade da história da humanidade com relação a Deus, alguma coisa moderna para nós? E o Chico respondeu, meu irmão, a novidade ainda é Jesus. A novidade ainda é Jesus. E o Chico tinha umas tiradas muito interessantes, né? Umas tiradas muito engraçadas. Estou quase encerrando, mas a gente vai lembrando aos poucos os casos, mas ele não perdia a oportunidade de uma piada às vezes. Uma senhora que eu já contei para vocês, eu acho, se não nesse canal, no Facebook, da senhora que chegou e falou, Chico, estou tão feliz, me tornei espírita kardecista, meus filhos, etc. e tal. Mas para completar minha felicidade, eu queria que meu marido se tornasse espírita, porque ele é um bandista. E o Chico, não é, minha irmã? E ele é um bom pai, um bom marido, um bom patrão, um bandista. É, Chico, mas não é espírita kardecista. E o Chico então fala, olha, minha irmã, deixa ele com a umbanda dele. É melhor ser um bom umbandista do que um péssimo kardecista. Uma chapuletada, né? De outra vez chegou uma senhora, uma dama, toda charmosa, bonita, e disse, olha, Chico, eu sei quem eu fui na outra encarnação. Eu sei o que eu fui. E o Chico, minha irmã? O que você foi? Chico, eu fui uma rainha. Aí o Chico não perdeu a oportunidade. Eu acredito que sim, que você tenha razão, que você tenha sido uma rainha, porque as lavadeiras do castelo já estão todas no céu. Então, às vezes, ele dava as respostas para nós na lata, sabe? E a gente não percebia. Para encerrar, sobre geleira,
era do gelo que pode voltar, uma mini era do gelo, um monte de coisa que estão falando por aí, que eu não sei até onde é verdade ou não. Mas eu me lembrei de uma fala. Um amigo nosso voltou de Ituiutaba, uma cidade muito quente, década de 80 isso, e um calor insuportável. E ele falou: ah, Chico, que calor que eu passei lá na palestra, dificuldade, quase desmaiei de calor. O Chico conversando com os amigos assim na mesa, falou assim: pois é, talvez eu não esteja aqui para ver, mas talvez vocês vão assistir ainda. Não duvide nada se não nevar um dia em Ituiutaba, se não nevar no Triângulo Mineiro. Não sei se ele falou isso brincando, mas o Chico não era de brincar. Mesmo brincando, ele falava as coisas sérias. Ou se ele, com a sua presciência, viu algo que nós vamos ainda vivenciar. Se nevar realmente em Ituiutaba, ou em Uberaba, ou em Uberlândia, olha, o polo virou completamente da Terra, a coisa vai ficar mais séria do que a gente pensa. Que fazer? Trabalhar. Trabalhar, abrandar o coração, deixar de empinar o nariz naquilo que a gente não é, sermos mais humildes de coração, sermos mais fraternos, solidários e lembrar daquela frase: o que o outro fizer para mim é um problema do outro. O que eu fizer para o outro será sempre um problema meu. Não sei se vocês gostaram do tema de hoje. Eu daqui a pouco vou fazer o Evangelho das 8 horas da manhã, que é a nossa culto do Evangelho no Facebook, da Casa Francisco de Assis, e o meu pessoal, e com 15 minutinhos de prece, e habituei a rezar os 15 minutos todo dia e chamar os amigos que querem participar conosco no Facebook, para a gente pedir, agradecer, sabe, pela comida, pelo lar, pelo cobertor, agradecer por ter tido dado um cobertor para alguém, uma cesta básica para outra pessoa, agradecer porque tivemos a oportunidade de sermos úteis, como também agradecer quando as pessoas nos mataram a nossa fome. Isso chama-se integração, isso chama-se solidariedade. Como diz o Dr. Frederic, caminhar sempre olhando para trás por solidariedade, para os lados por humildade, para a frente por coragem. E o Dr. Adroaldo, espírita desencarnado, médico, grande amigo e irmão nosso, uma hora eu conto a história dele comigo na Rússia, há muitos anos atrás, contada por um médium que me contou e revelou uma parte do passado nosso. Adroaldo, na psiquiatria, disse: o homem é um ser bio, psico, sócio e espiritual. Bom dia a todos, beijo grande, o dia começou e nós precisamos fazer alguma coisa de útil. E se de quebra quisermos tomar um vinho, reunir com amigos, não faz mal nenhum, desde que não seja para exagerar e para falar mal dos outros. Que seja para a gente sorrir, para a gente levar a vida com mais leveza. Beijo grande a todos, até a próxima semana, se Deus quiser. Ok? Um abraço, tchau, tchau.